Boa tarde, Boa Vitor. tarde, Tudo bom? Neto. E aí, Vitor? Prazer. Hoje a gente te convidou aqui para fazer a entrevista, né, sobre o trabalho do ProEx, do nosso professor André Geraldo Brauer Júnior, sobre como é a trajetória de um profissional de educação física, como foi a sua formação aqui e tal. E também a gente gostaria de saber um pouco de como foi sua motivação para se tornar um profissional da educação física. Certo, Vitor. Então, assim, eu sou praticante de musculação já há 28 anos, 27 anos que eu pratico musculação, e hoje eu não me vejo mais sem a prática. Tá? E eu fiquei 12 anos sem estudar. E justamente nessa parte da academia, eu sempre me via, né, estudando por conta de entender hoje a inovação da musculação, que ela todo dia ela tem algo a oferecer. E um certo dia, treinando, eu coloquei para mim, falei, cara, eu me vejo treinando com 60, 70 anos de idade. Por que de não fazer algo para mim, né, de algo que eu vou ter um conhecimento futuro para dar esse início? E esse foi o gatilho que acabou começando, me dando, né, esse início para entrar na área da educação física. O meu ramo em si sempre foi uma área de evento corporativo, evento empresarial, e a partir daí, desse gatilho, foi que eu dei início para começar a área da educação física. E de lá para cá, acabei não parando mais, e aí já são 10 anos. Certo. E sobre sua profissão hoje em dia, como você atua na carreira, como foi sua trajetória até hoje em dia, gostaria de saber um pouco como foi esse ramo. Esse ramo. Assim que eu terminei a faculdade, eu gostei muito de dar continuidade na área de musculação. Tanto que eu acabei me especializando com vários cursos na área de emagrecimento e hipertrofia. Isso hoje é meu foco. Né? E, por coincidência, logo em seguida eu acabei adquirindo uma academia, né? Foi na onde eu comecei a colocar em prática tudo o que eu estudei. E com isso daí a gente acabou tendo um desafio muito grande que foi a pandemia. Né? Questão de 6 meses após eu ter ingressado na academia, com a academia, nós tivemos a pandemia. Então, daí sim, os desafios foram bem grandes, né? Para conseguir conciliar a academia aberta, a parte de atividade física, conseguir conciliar pessoas que estavam acostumadas com o coletivo a trabalhar individualmente. Então, no decorrer aí de praticamente 2 anos com a academia abrindo e fechando, foi algo assim que foi muito difícil de dar essa continuidade. Mas, passando esses 2 anos aí nesse abre e fecha, nesse vai e vem, esse ramo, esse nosso nicho de mercado, ele ficou assim muito valorizado hoje. Então, desde então, eu continuei com essa parte da educação física dentro da academia, que é o que eu atuo hoje. Além de focar tanto nessa parte de hipertrofia e emagrecimento, a gente começou também a estudar bastante a área de saúde, reabilitação principalmente, né? Principalmente nós tivemos hoje, desses anos para cá, muitos alunos que contraíram a Covid. Então a gente sabe o quanto é delicado esses alunos, principalmente alunos que já treinam, alunos que começaram a treinar, que já treinavam há muito tempo, voltar a essa parte. Então pode-se dizer que nesses 6 anos aí que eu estou atuando com a academia, esse foi um dos grandes desafios que a gente teve, acho que não só eu, mas como todo mundo dessa área. Aproveitando esse assunto da saúde, né? Como você descreveria a educação física, o exercício físico, como uma importância para a sociedade? Vou até tocando nesse ponto da Covid. Né? A gente viu o quanto as pessoas que contraíram e se recuperaram, né, que estavam retomando, a dificuldade que elas têm. Muitas delas com dificuldades respiratórias, muitas delas com algumas outras sequelas. E com isso a gente acaba vendo diretamente a importância, não só para essas pessoas que acabaram adquirindo essas patologias com a Covid, mas de um modo geral, né, para poder evitar isso daí. Que nós tivemos muitos acompanhamentos, até mesmo na academia, de pessoas que já treinam ou já treinavam há muito tempo, adquiriram Covid e não tiveram nenhum tipo de reação, não tiveram nenhum tipo de patologia, não adquiriram nada por causa que a imunidade estava muito alta. No dia de hoje, a gente tem muitos exemplos aí de patologias que as pessoas acabam adquirindo, né, como diabetes, hipertensão,
dentre outros, que a academia ela é um forte remédio para que isso deixe de acontecer ou que amenize. Temos muitos casos na academia de pessoas que tomaram remédio por muito tempo, a partir do momento que deram início na prática, ou diminuíram ou chegaram realmente a parar totalmente com o uso de remédios. Então, essa é a importância da educação física que eu vejo para os indivíduos em gerais, tanto da parte patológica, da parte de doença, ou até mesmo para pessoas que querem continuar saudáveis. Isso daí acho que engloba bastante essa parte nossa da educação física, nós como os educadores, para dar o segmento, dar o caminho que eles precisam. Certo. Aproveitando, a gente queria saber um pouco sobre alguns desafios, algumas dificuldades que você enfrentou ou pode ter enfrentado na sua carreira até hoje em dia, como profissional de educação física. Tanto até como uma dica para a gente que vai se tornar, né, um profissional daqui a alguns anos. Sim. Tirando a parte realmente ali da Covid, né, que foi algo que espero eu que vocês e ninguém mais passe, né, foi algo realmente assustador no nosso ramo. O grande desafio que nós enfrentamos hoje para estar no dia a dia é o conhecimento atualizado, que isso daí ele muda diariamente. Muito cuidado com a internet, né? Fake news de internet, eles passam assim, vocês, não sei se é o caso de vocês, mas de muitos profissionais da área que vão para a área de musculação, enfrentam isso como eu enfrento no dia a dia, as pessoas verem exercício na internet, verem modos de prática na internet, de emagrecimento, hipertrofia mesmo, e querer trazer isso para a academia, e vocês com o conhecimento, que é isso que a faculdade ela sempre nos proporciona, é de informar o que realmente é verdade e o que é falso. De realmente daí se fazer com que eles sigam para o caminho real. Uma das coisas assim que vocês vão sentir isso daí, a parte hormonal, né, do uso de hormônio dentro da academia, tanto para emagrecimento quanto hipertrofia, quanto para demais atividades, né, pessoal de alto rendimento. Vocês vão entender que isso daí é um grande desafio para a gente até hoje, de pessoas achar que é normal, de pessoas achar que o uso disso daí é algo do dia a dia. E eu acho para vocês isso daí, o maior desafio é passar para eles que realmente a atividade física é algo muito bom para a saúde, é algo muito bom para o dia a dia, mas saber o que está passando. Então isso daí eu acho que é uma das dicas ali que realmente vocês vão levar do início até o final da carreira, independente do que vocês vão escolher. Estou dando muito o exemplo aqui da academia, que é a minha área. Mas caso vocês forem seguir um esporte de alto rendimento, né, com uma pessoa individual ou um alto rendimento coletivo, vocês também vão ver que vai ser da mesma forma. Então acho que isso daí seria bacana dar uma atenção. Certo. Muito obrigado pela dica, né, primeiramente. A gente também queria saber se você pode compartilhar algum momento significativo, né, alguma conquista. Pode ser tanto como profissional em si ou com um aluno que te marcou bastante assim na sua carreira. Se você teve algum momento significativo assim, né, na sua trajetória? Tem sim, na verdade tem alguns que, como eu te disse, pós-pandemia a gente voltou muito para essa área de saúde, não é? E nós na academia temos até hoje uma família, todos eles com fibromialgia, não é? E todos eles sempre viveram à base de muito remédio, né, para a questão de dor, que é uma doença que dá muitas dores. E isso, para mim, particularmente, foi um desafio que eu acabei precisando pesquisar muito, saber o modo de acompanhar eles na academia, o modo de passar exercícios, o modo de... vários detalhes que até não tinha conhecimento da doença em si. E isso daí para mim foi assim algo que me marcou bastante, que dentro de 6 meses, mãe, pai, 2 irmãs e uma sobrinha praticamente pararam com o remédio, né? Então isso daí foi uma conquista assim para mim que eu levo sempre, e eu acabo expondo isso daí em relação da academia voltado para a saúde, porque isso daí foi uma conquista pessoal. Mesmo eu como coordenador da academia, eu atuando, né, como professor, foi um desafio grande que gerou muito medo, né, pelo fato de não saber, não conhecer a fundo a questão da doença, e depois conhecendo e sabendo
como lidar com ela, e sabendo que essa família chegou realmente ao objetivo delas, que era ter uma diminuição assim, significativa em dores, em algumas deles não ter mais dor, só mesmo com atividade física. Isso daí para mim foi algo assim, muito gratificante. Muito legal. A gente também queria saber quais dicas para quem está começando uma jornada como profissional ou como estagiário, né? Porque muita gente sim, ingressa como estagiário, né? Para ganhar experiência, conhecimento. Algum conselho, né, valioso para aqueles que estão entrando na profissão e ajudando, né, nesses desafios para ingressar na profissão em si. Então, assim, eu vou te passar o que eu trago para mim hoje, desde quando eu estava ingressando como vocês, que foi o que me passaram lá no primeiro semestre. Estudar, atualizar. Hoje aqui a faculdade ela dá um leque de opções para vocês gigantescas. Então vocês conhecem um pouco de tudo. E hoje, no que realmente vocês se empenharem a ficar, seja numa academia como estagiário, seja numa escolinha de futebol, vôlei, de esporte coletivo ou algo individualizado, de estudar aquele esporte, como preparar, como acompanhar. Então, acho que tudo que vocês vão fazer para fazer de melhor é vocês terem conhecimento. Eu volto a dizer que foi o que eu trouxe para mim. Tudo que eu faço hoje de diferente, te dei o exemplo da fibromialgia, que é algo que a gente não conhecia, é estudar o que vocês vão fazer em todas as áreas, que isso daí é algo que vão assim, fortalecer vocês muito, principalmente para o mercado de trabalho, diferenciar bastante vocês, que eu falo hoje lá na academia, né, na academia que eu tenho vários professores, todos eles hoje são personais. E hoje muitos deles se destacam como personal trainer por causa da individualidade, da forma que eles estudaram para oferecer para um aluno algo diferente do que aqueles outros que também têm o conhecimento, né, mas não aprofundaram tanto para passar esse algo diferencial para os alunos. Isso você vê muito em relação hoje dos próprios valores, de um personal que cobra um valor bem mais baixo que ele acha interessante, ou de um personal que cobra um teto, que é um valor bem mais alto, porque ele sabe do conhecimento que ele tem, do que ele pode passar. Então, realmente, isso daí, conhecimento, estudo. Isso daí eu acho que vai fazer uma grande diferença para vocês em qualquer área que vocês escolherem. Certo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu te agradeço. Muito sucesso na sua trajetória. É isso. Obrigado. Valeu para vocês também. Boa sorte.